Fala, meus amigos, eu sou o Thiago da Cris, do Casar em Portugal, e hoje nós vamos falar de alguns temas bastante importantes para você tomar a decisão de morar em Portugal em 2023 ou não. Então, nós vamos abordar aqui algumas desvantagens e as vantagens de morar em Portugal em 2023. Por isso, galerinha, deixa o teu like, compartilha, manda esse vídeo para o máximo de pessoas, comenta e se inscreve no canal, porque nós precisamos de vocês. Nós somos um canal pequeno e contamos com o apoio de vocês para alcançar o máximo de pessoas com informações relevantes aqui nesse canal. Então fica conosco até o final desse vídeo, porque você vai gostar muito. Temos novidade nova para você. Aqui, galerinha. Então, talvez nos últimos dias você deve ter visto bastante informação sobre Portugal. Você deve estar aí se preparando, deve estar estudando para poder vir morar aqui em Portugal. Eu quero começar falando com vocês sobre as desvantagens de morar em Portugal. Ah, Thiago, você já quer desmotivar a gente? Não, galera. Eu quero instruir vocês para vocês tomar a decisão correta e chegar aqui de forma correta e sustentável e vocês conseguir chegar no país e fazer dar certo. Então, nós vamos começar pelas desvantagens. A primeira desvantagem, pessoal, é o prisma de toda pessoa que, quando pensa em morar em Portugal, já se depara. Pois é os valores dos arrendamentos, conhecido aluguel, no Brasil. Então, deixo aqui essa informação que é bem recente, né? Que teve esse boom de disparada de preço com relação ao valor do aluguel. Sem falar, pessoal, que os senhorios, né, as corretoras, elas estão pedindo aí em média 3, 4, 5, 6 rendas para poder alugar uma casa para um brasileiro. Sem falar que muitas das vezes nós nos deparamos com situações que nós vamos atrás quando nós falamos que somos brasileiros. Infelizmente eles falam que já alugou ou algo do tipo. Então se preparem, porque essa é uma desvantagem. Sem falar o preço, galera. Aqui onde nós moramos, em Coimbra, um estúdio ainda pode-se dizer que ainda está barato, 350, para um casal às vezes 400 e por aí vai. Em Lisboa nem se fala, Porto também nem se fala, que os preços estão muito elevados. Então saibam que isso é uma desvantagem de morar em Portugal, por conta dessa grande elevação de preço. E por que que isso acontece? Porque é a lei da oferta e da procura, galera. Quanto mais pessoas estão procurando, é óbvio que esse mercado ele vai inchar, ele vai, né? Já que tem muitas pessoas procurando, nós vamos agora aumentar os preços. Então, galera, para a gente não se esticar muito nesse tema, o próximo tema é o salário. O salário de Portugal, ele não é os melhores, né? Falando na Europa, o salário de Portugal é um dos mais baixos e hoje está na média de 705 euros o valor do salário base aqui em Portugal. Para quem é formado, para quem tem alguma formação e por aí vai, esse salário pode ficar uma média de até 1.300, pelo que eu pude ver em alguns sites. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando nós chegamos aqui, quando entramos como imigrantes, como turistas, os valores que vão ser pagos para nós é o salário mínimo. E aí vai diferir de alguns tipos de serviço que dão uma descolada um pouquinho, mas nada de disparidade além disso. Então já saibam que essa é a segunda desvantagem de morar em Portugal em 2023. Outra desvantagem também é a questão, se olhar para baixo, porque eu estou olhando para minha cola, é a questão da burocracia para os imigrantes. Se você não sabe, quando você chega cá, você vai ter que tirar vários documentos, né? Você vai ter que tirar uma lista de documentos, na verdade, você está começando do zero. Então você vai ter que tirar vários documentos, NIF, NIS, atestado de morada, fazer a manifestação de interesse e por aí vai. Então, galera, isso acaba aqui sendo chato, requer tempo. Você precisa também, muitas das vezes, pagar algum investimento. Tem a questão do apostilamento também dos documentos que você faz ainda no Brasil. Eu deixo aqui no card ou no link aqui também algum vídeo falando sobre documento.
Então, galerinha, e sem falar também que muitas das vezes diverge muito a informação de uma freguesia para outra. Você chega num órgão, eles falam uma coisa, e quando chega no mesmo órgão, um outro atendente te atende e eles já falam outra coisa. Então, sempre vai ter essa divergência de informação de um órgão ou de pessoa para pessoa. E isso acaba que sendo cansativo, doloroso no seu início. A quarta desvantagem é o clima, né? Talvez você deve estar pensando, eu moro no Brasil, sei lá, se você mora mais no Nordeste, no Norte, vai ter ali um calorzão quase que todo ano, todo período do ano. E quando chega aqui em Portugal, galera, realmente nós enfrentamos frio. A gente não enfrentou um frio ainda né, tal qual, mas nós já pegamos 9 graus e isso para nós é muito frio já. Então, vocês que estão se preparando já, vejam isso como uma desvantagem, porque no norte chega ali a 0 grau, né? Na parte do sul, no centro de Portugal, ela tendem a ser a temperatura um pouco mais alta. Tiago, mas no calor, como é que é o calor de Portugal? Ó, deixa aqui essa informação, né? Chegou dias aqui em Portugal que bateu 45 graus, galera. Vocês não têm noção. Olha que eu moro em Fortaleza, Ceará é muito quente, mas não é igual o calor daqui. O calor daqui é escaltitante, o vento é muito quente, então essa é mais uma da desvantagem aqui de Portugal. Mas contudo, porém, todavia, tem as coisas boas também de se morar em Portugal. Nós vamos comentar a partir de agora. Mas antes de entrar nesses detalhes, deixa aqui teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque isso vai nos ajudar a engajar mais e mais pessoas e a ferramenta do YouTube, o algoritmo vai entender que o nosso vídeo é importante. Então, galerinha, sem mais delongas, vamos entrar agora nas vantagens de se morar em terras lusitanas. Começamos quando olhar para baixo, galera, não se importa, pela possibilidade de naturalização, né? Portugal, quando você chega, principalmente para quem vem como imigrante, hoje está levando em média de 2 a 3 anos para você conseguir tirar a sua residência. Então, a partir desse momento que você tem a residência, a contar 5 anos a partir disso, você já pode ser naturalizado português. Você já pode ter o passaportezinho, tão sonhado passaporte português. E sem falar que você pode transitar naturalmente, sem preocupação, pelo espaço Schengen, né? E isso aí você deve estudar também, entender o que é o espaço Schengen. É um acordo que há entre alguns países da Europa. Então, galerinha, essa é uma das vantagens de você morar em Portugal. E se você já vem com residência, isso tende a encurtar, né? Em 5 anos, ali é o prazo realmente que você consegue fazer isso. Está aqui totalmente legalizado, desculpa pessoal, aqui no país. Então, a outra vantagem é a receptividade dos portugueses. Eu não poderia deixar de falar, galera, mas não é à toa que os brasileiros adoram muito e gostam muito de vir para Portugal, porque aqui, né, os portugueses têm aquela cultura de família, de se reunir, de estar juntos, conectados. Então a receptividade dos portugueses é muito boa sim com brasileiros, né? Aí você vai falar, mas fulano de tal já sofreu algum abuso e não sei o que, pererê, parará, racismo, pererê. Galera, todo mundo vai ter isso. Então, colocando numa curva, a receptividade sim, na Europa, a dos portugueses são as melhores sim. Visto que, eu dou um exemplo prático, todas as vezes que eu saio com a Safira para algum lugar, as pessoas admiram ela, conversam com ela, sorri pra gente, são muito educados. E uma coisa que eles são, galera, são direto. Então, isso é um mérito, sim, eu vejo isso como uma vantagem, sim. Então, o outro ponto que nós podemos colocar como vantagem também é a língua. Galerinha, às vezes no início é um pouco confuso e tudo, fala um pouco rápido, mas de fato eu vejo isso como uma vantagem. Imagina você ter que passar por todas aquelas desvantagens no país e ter que falar o inglês e você sem saber. Imagina você
ter que passar por todo aquele, né, aquela tema burocrático, documentação, e ter que falar um espanhol, e se você se entender. Aqui o português, por mais que você não tenha no início aquela, né, interpretação clara e boa e bom tom, mas você consegue pegar ali os feeling, porque é a língua, é o português, apesar de ser um pouco diferente, mas isso nos ajuda muito cá em terras lusitanas. E outro ponto, galerinha, que de fato para quem vive no Brasil, sabe que infelizmente a nossa saúde pública, o sistema SUS é um caos, né? A gente paga tanto imposto, mas isso não é convertido para nós, infelizmente. Mas eu creio que um novo tempo está por vir sobre o Brasil. Então, galera, saúde pública em Portugal, né? Apesar de a gente pagar algumas taxas, é gratuita e funciona, é saúde realmente muito boa, os atendimentos são ótimos. Então, nós pagamos ali algumas taxazinhas para alguns exames, algumas coisas do tipo, mas realmente essa é uma das vantagens que nós temos aqui em Portugal. A outra vantagem é a educação de qualidade, galera. Como você pode ver nesse banner, Portugal tem a taxa de analfabetização de 95%. Você tem noção do que é isso? Então, o índice de analfabetismo aqui é muito baixo, galera. Então, aqui normalmente os portugueses eles falam português de Portugal e eles falam também o inglês, então isso nos motiva muito a querer, sabe, avançar, de querer acompanhar esse ritmo. Então isso é de fato uma vantagem muito boa para que nós possamos também entrar nesse fluxo, né, de chegar aqui no país, ser um contribuinte fiscal, e buscar novos conhecimentos, se formar, buscar uma nova área de conhecimento. E isso, nós vamos ter isso também como oportunidade, sim, se nós nos esforçarmos, se nós fizermos tudo direitinho, dentro dos padrões, nós vamos conseguir, sim. Então, galerinha, qualidade de vida nem se fala, né? Nós podemos ver dentro da qualidade de vida a segurança. Aqui em Portugal a segurança realmente é fora do comum. Se eu não me engano, Portugal é o 6º país mais seguro do mundo. Eu não estou lembrado aqui o ranking, mas vou procurar e vou colocar aqui também. Então isso nos é atrativo para nós quando a gente sai do Brasil com aquele clima, né, de preocupação, não pode sair com o celular na rua, não pode chegar e sair tarde. Eu não estou falando mal do Brasil, galera, só estou apenas citando uma realidade. Eu amo a minha pátria e eu oro para que o Brasil seja um país de primeiro mundo, porque nós somos, galera. Nós só precisamos mudar a mentalidade do povo. Então, outro ponto que se encaixa também da qualidade de vida é o transporte público. Aqui todos os transportes são tudo muito interligado, né? Comboio, metrô, o trem, os aeroportos. Então, galera, a gente consegue ir de uma ponta de Portugal a outra com um valor muito baixo, né? Um exemplo que eu deixo aqui, quando a gente compra uma passagem tipo de Coimbra para Porto, quando nós compramos com antecedência, nós pagamos em média ali 5 euros no Flixbus, né? Então é uma deixa que eu já deixo aqui para vocês, uma deixa que eu já deixo. Então essa é uma ideia que eu deixo para vocês, porque é um benefício também para nós. Então, galerinha, isso é as vantagens de se morar em Portugal, sem falar outras coisas que nós podemos também observar aqui, mas eu não quero entrar nesse mérito para que esse vídeo não fique muito grande. E aí você, né, com a capa do vídeo que nós iniciamos, 250 mil brasileiros em Portugal. Será se vale a pena ainda migrar para Portugal? Então, galerinha, é vocês colocar na balança e fazer essa avaliação e entender que de fato não é fácil, né? Vai ter os perrengues, mas se você vier com vontade de querer fazer o negócio acontecer, vai dar certo. Então, queridos, chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado. Nós estamos nos empenhando ao máximo para trazer conteúdos como esse que vão te ajudar, como um dia alguém falou para mim e me ajudou. Então, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, galerinha, e compartilha para o máximo de pessoas, porque nós precisamos de vocês. E eu sou o Thiago da Cris, do Casal em Portugal.